Você já parou para pensar na história por trás de cada peça de roupa? Ou simplesmente de um retalho? Dificilmente, né? Mas uma estudante de artes visuais pesquisou justamente isso. O resultado, além de impressionante, deu origem a uma bela exposição. Cada pedacinho de tecido tem a sua história, ou várias histórias. Foi com isso em mente que a Michele decidiu que esse seria o tema do trabalho de conclusão de curso em artes visuais. E tudo começou com essa almofadinha em particular. Ela já tinha participado de outra exposição que organizou no segundo ano, com outra temática. Essa ideia surgiu através de um trabalho que realizei no segundo ano aqui na universidade, né? Que também era com as almofadinhas, só que tinha um outro significado, era uma outra temática. Mas como algumas sobraram desse trabalho, né? Que a maioria foi levada pelo público, eu tinha com o maior xodó na minha casa, pendurado na porta, essas almofadas que sobraram. E um dia, já tentando descobrir o que eu ia fazer para o meu TCC, né? Eu me deparei com uma delas pendurada na minha porta, inclusive essa daqui, né? E quando eu olhei para ela, eu comecei a lembrar de momentos da minha vida, de quando eu era criança, recém-nascida, e estava também no berço do meu irmão. Então começou a entrar naquele devaneio, comecei a ir longe, e depois olhei para outra e vi que também era uma camiseta do meu irmão, a outra era um enxoval da minha mãe, de quando ela casou. Então eu comecei a perceber como o tecido, ele traz uma memória, uma lembrança forte da gente, né? E foi assim que nasceu Retalhos, um fragmento da vida. Definido o tema, foi dar início ao trabalho propriamente dito. Isso em outubro do ano passado. Começava a coleta de material, ou melhor, de retalhos. Parentes, amigos, amigos de amigos, desconhecidos. Um monte de gente ajudou. Tudo registrado nesse inventário de tecidos, com a amostra dos retalhos usados, os nomes dos doadores e de onde vieram. Aí a gente começou a investigar, comecei atrás dos doadores, ia perguntar para se tem algum tecido que traga alguma memória, alguma lembrança, algum sentimento, por mais simples que fosse, né? Aí as pessoas começaram a se interessar e pegam a doação de um amigo, de um parente, do parente do parente, e assim foi conseguindo as doações. Como a primeira exposição tinha 300 almofadas, a Michele tinha a meta de chegar a 10 vezes mais. Acabou se superando, são 3.500. Foi chegando mais no final agora esse ano, né? Da metade do ano para cá, que as pessoas começaram a saber, e aí um fala para o outro, e teve professores que quiseram participar da minha pesquisa. E aí começou a aumentar, daí eu falei, mãe, a gente vai ter que extrapolar um pouco. Ela, então vamos, daí acabou dando 3.500. Mas se eu tivesse recolhendo até hoje, teria um pouco mais, mas não dava, né? Tem os prazos a cumprir. Cada almofada tem 8 centímetros por 8, costuradas uma a uma. E aí entrou a coautora do trabalho, a mãe, Dona Maria Aparecida. Quando eu propus, inclusive, para minha mãe, né? Falei, mãe, a professora gostou da ideia, a senhora aceita ir comigo nessa caminhada, só que não vai ser mais 300. Meu objetivo era fazer 10 vezes mais, 3.000. E ela topou, como sempre, está em todos os meus trabalhos, né? Minha companheira, ela vai se formar comigo, eu falo para ela, né? Que ela é minha parceira. E ela topou e começamos, todos passaram por ela. Então minha mãe tem um peso muito forte no meu trabalho. Além de ser minha amiga, como ela costurou todos os almofados, então ela soube de todas as histórias. A impregnação que estava nesse tecido das pessoas também teve a impregnação dela, né? No ato de costurar, de encher. Então foi um processo de um ano e um mês mais ou menos, né? Até agora. É muito bom, né? Poder ver que deu certo, uma ideia e deu certo. Só o fato das pessoas entrarem e sentirem a vontade,
conseguirem lembrar de outras lembranças delas pessoais, isso não tem preço. Isso para mim não... Com uma ajuda e um incentivo tão grande, o resto foi acontecendo. Além de tecidos do Brasil, carregados de história, a Michele recebeu presentes de vários cantos do mundo, como esse, que veio do Líbano. Tem tecidos de Portugal, que eu pedi para uma amiga nossa que mora lá há muitos anos, e ela fez o vídeo, mandou pelo e-mail e mandou o tecido pelo correio. Inclusive, o tecido demorou 3 meses para chegar, mas chegou a tempo, né, da abertura. Tem da Síria, do Líbano, do México. Então, são tecidos que viajaram um pouquinho para chegar aqui, né? Ao se deparar com a exposição logo de cara, o colorido impressiona. É como se os pequenos quadradinhos, cheios de cor e diversidade, estivessem flutuando no ar. Para conseguir esse resultado, deu trabalho. Primeiro, foi preciso pregar essa rede de pesca para dar sustentação aos fios transparentes. As almofadinhas foram presas uma a uma em cada cordão. A partir do momento que você captura esse tecido, né, que está presente na sua vida, e transforma ele num objeto tridimensional, a minha intenção era realmente essa, de estar eternizando essa memória, porque cada memória é individual, né? Eu posso contar da minha memória para você, você vai tentar visualizar ela, mas ela vai ser sempre minha, né? A emoção maior é minha, então está eternizando em material essa memória. A Gisele, além de ser colega de classe e amiga, acabou também participando da exposição. Depois que ela contou a ideia e pediu essa doação, a gente foi começando a pensar mais no tecido, vendo as lembranças que eles tinham para fazer essa doação para a Michele. E pesquisando em casa, ela encontrou 2 retalhos que tinham tudo a ver com a exposição. Eu escolhi uma camiseta de uma pastoral da catequese, que eu sou catequista há alguns anos, e tem algumas manchinhas na camiseta, e eu me lembro que quando eu ganhei aquela camiseta com umas manchinhas, uns defeitos, eu não posso sair de casa com essa camiseta. E depois de tantos anos eu vejo que esse era o valor mais grandioso, que ela era única. O defeito dela fazia a minha camiseta ser única. E uma calça de um pijama que a minha avó costurou pra mim. E na época a moda era ter calça boca de sino, e eu queria que meu pijama fosse boca de sino, só que a minha avó costurou ela boca reta. E eu falava, eu não posso dormir com esse pijama porque ele não tá na moda. Então eu conto isso e dou risada com ela. E lembro, né, da minha infância, de tudo que eu passei e de onde eu tô agora. Ao participar da exposição, Gisele se sente realizada junto com a amiga. Essa ajuda, né, de amiga, de estar sempre junto, desde o do 2º ano da faculdade. Então, as ideias que a gente tem, uma vai ajudando a outra. Por que você não faz assim, não faz de outro jeito? E eu sinto muito dela e de outras pessoas também nos meus trabalhos, como eu sinto que eu tenho alguma participação nesse trabalho dela. Então, quando eu vi isso pronto, eu senti uma alegria que era como se fosse o meu trabalho também. E eu me sinto muito orgulhosa de ser amiga dela e de estar junto com ela nesse momento. Nostalgia pura, conjunto de sentimentos que me levaram a uma bagagem de lembranças boas. Fique em paz como eu fiquei neste momento. E aí, obrigado por me proporcionar o infinito. Me deu vontade de chorar, porém fiquei feliz e cativado por me confortar. E aí, louvado seja Deus, porque pude relembrar a memória de meu pai alfaiate e minha mãe costureira. Pude contemplar a arte que vem do coração. São 3 exemplos aí de recados que as pessoas deixaram neste caderno de presença. Elas contando as impressões que tiveram depois de visitar a exposição. Impressões, sentimentos, sensações que a Michele quer levar para outros espaços, para mais pessoas. Daí a certeza de que essas almofadinhas, tão carregadas de histórias,
não podem ir para uma caixa ou para o armário. Bom, depois dessa exposição, um fragmento dela vai estar na Casa de Cultura, né, na DAP, e conjuntamente com as outras exposições de todos os meus colegas formandos agora, em 2014, mas eu pretendo escrever essa exposição em outros editais também, poder levar um pouquinho desse trabalho, dessa experiência, digamos assim, para as outras pessoas também.